Olá, meus amigos, alunos, parceiro aqui do canal Sapataria Sergipana. Eu quero aqui deixar uma dica para você que faz pinturas usando o pincel. Eu sei que nem todo mundo pode comprar um compressor de ar para fazer pinturas na pistola de uma forma mais profissional. Então, a maioria das pessoas que buscam dica na internet para fazer pinturas de calçados, eles usam o pincel. Mas qual a técnica para a pintura ficar boa, para a pintura ficar legal, com a estética de profissional? Preste atenção nessa dica muito simples, mas que é de alta importância para você executar bem a sua pintura. Vamos lá? Preste atenção na diferença desses dois pés de sapato. Olhando daqui, você vai falar, Osmar, tá a mesma coisa. Tem diferença aí? Eu vou mostrar a vocês que tem. Olha só. Daqui, vocês já percebem que um pé tem mais brilho que o outro. Por que será se foi a mesma tinta, o mesmo pincel? Vamos lá. Olha para esse pé. Brilho, a pintura tá uniforme, ó, coisa bem profissional, tá? Eu vou aproximar mais a câmera aqui para vocês observarem, ó, profissional. Agora vamos pro outro, vamos lá. Percebeu uns certos riscos aí, ó? Uns riscos, olha só. Coisa que esse aqui não tem, você não vai conseguir ver. Ó, esse aqui tá bem uniforme, tá vendo? E esse aqui tem os riscos que vocês conseguem ver. Eu não sei se aí vocês estão conseguindo ver, mas aqui, ó, dá pra ver perfeitamente. Então, quem já fez pintura no pincel sabe disso, sabe que geralmente fica esses risquinhos aqui. Mas como resolver isso com o próprio pincel? Como solucionar esse problema? Eu gostaria de pedir a você que já curta aí esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa receber as nossas aulas, as nossas dicas toda vez que a gente postar aqui no canal, tá bom? Vamos à dica. Aqui está o pé. Pronto, já pintado, sem aqueles arranhões, os riscos do pincel, porque esse pincel, a crina dele é um pouco dura, ó, é muito dura, então geralmente ele risca, como ele fez nesse pé aqui, ó, muito riscado, tá? Tá bastante riscado aqui, e se vocês for observar, vocês vão conseguir ver o risco, tá? Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Depois que você já pintou, que a tinta já está quase seca, o que é que vocês têm que fazer? Sacudir aqui a tinta. Olha só que legal. Olha como é a dica. Vocês vão pegar o pincel. Eu vou amolecer bem o pincel aqui na tampa. Ó, vou amolecer bem com a tinta, que a tinta ela me dá essa condição de amolecer o pincel. Agora eu vou enxugar um pouco o pincel para não ficar muito. Ó, o pincel está quase enxuto. E ó, o que eu vou fazer agora? Olha só. Ó, de lado assim, ó. Você vai fazendo isso, ó. Tá? Ó. Percebe que os riscos vai sumindo, ó. Vai ficando só o brilho, ó. Então você deita o pincel, vou fazer de novo nas outras partes e vocês vão acompanhar todo o processo. Ó, não vou deixar o meu pincel encharcado de tinta. Vou enxugar aqui o pincel. E agora de ladinho, ó, nesse local que tem bastante risco, ó. Deixa eu pegar a tinta mais para lá. Ó, quanto risco tem aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí. Eu acho que não dá para vocês verem não, por causa do flash. Mas tem muito risco aqui, tá? Eu vou ver se eu desligo o flash e ver se fica melhor. Pera aí. Pessoal, não deu muito certo sem o flash. A gente vai ter que continuar pintando com o flash mesmo, senão a gente não vai conseguir, tá? Então vamos lá. Eu vou continuar o processo e depois eu mostro para vocês o resultado final, tá? Então eu vou umedecer meu pincel aqui na tinta, tá? Depois eu vou enxugar. Vou tirar o excesso da tinta do pincel, ó. Tô tirando aqui o excesso. E agora, nessa lateral onde tem bastante risco, muito risco, olha para isso. Olha quanto risco do pincel aqui, ó. Olha quanto risco do pincel. Olha só. Que horror. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. De lado, ó. Com cuidado para não manchar o sapato. Ó, de ladinho aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. É como se eu estivesse dando polimento no sapato com a própria tinta, tá? Então eu vou dando meio que esse polimento, ó, e a tinta vai dando um certo brilho, ó. Tá? Nesse caso aqui não tem essa coisa de lado não, tipo, você tá pintando de um lado e tá movimentando do outro lado, não vai ficar as marcas? Não, aqui não. Aqui é tipo um polimento que eu tô dando no sapato, tá? Ó. Você percebeu que esse pincel aqui, a tinta veio com mais excesso? Tem que tomar esse cuidado, tá? Mas aqui eu vou espalhar ela bem, para poder eu conseguir a mesma tonalidade do outro pé. Você percebe que os riscos já vai sumindo, ó, já vai ficando mais brilho do que risco, tá? Agora eu vou fazer nesse lado de cá. Deixa eu
enxugar bastante esse pincel para não ficar ruim aqui, tá? Então vamos lá. Esse lado aqui eu vou dar mais um polimentozinho aqui. Aqui dentro tem que estar certinho. O bico, olha o bico como tá. Então eu vou dar um polimento aqui no bico. Esse aqui eu falo polimento, pessoal, mas o nome não é polimento não, tá? É porque aqui eu tô tirando os riscos do pincel. Com o pincel sempre deitadinho assim, ó. O pincel tem que estar deitado, tá? Agora eu vou resolver esse lado aqui da mesial. Passar outra vez aqui no lado da mesial, que é pra gente finalizar. Lembrando que eu já tinha pintado, já estava pintado. A tinta já estava quase seca já. Agora que eu vim fazer esse processo aqui com o pincel deitado, que é para poder a pintura não ficar com riscos. Ó. Ó. Olha só. Não tem mais um risco nesse sapato, ó. Deixa eu ver se o flash me ajuda aqui. Ó. Só o brilho, ó. Então ele ganha brilho. Agora você percebe que está quase parecido um com o outro, ó. A única diferença é que esse aqui tá com mais brilho porque a tinta tá... Acabei de pintar. Esse aqui já tá seco, tá? Mas, ó, esse aqui que era o mais brilhoso, agora ele passa a perder mais brilho do que esse. Porque esse aqui a tinta já secou e esse não. Mas daqui a pouco, quando assim que a tinta secar, eles vão ficar igual. Porque foi a mesma tinta, claro, né? Então tá aí. Essa é uma excelente dica para você que está começando agora na sapataria ou para você que quer fazer uma pintura em casa mesmo, né? Você viu a dica e você quer fazer aí na sua casa, ou quer comprar o pincel e a tinta e você vai fazer. Então, observe, o pincel é esse de crina, esse pincel aqui é normal, que vende em todos os depósitos de materiais de construção, a maioria vende isso aqui. A tinta que eu estou usando é a tinta Novax, apesar dela estar nessa embalagem da Mi, mas a tinta é Novax, a que eu estou usando. Tá? Esse sapato aqui, a cor era um pouco mais escura, e aí estava queimado que boa, a cliente acabou lavando e esqueceu, usou produtos aí, e aí acabou queimando essa parte do couro, a gente teve que pintar. E aí, quando eu estava pintando, ficou os riscos do pincel. Aí, na hora que eu fui resolver essa situação, eu lembrei de filmar e mostrar para vocês. Tá bom? Então, lembre-se, pincel, a tinta, você faz a pintura. Quando terminar de você fazer a pintura, você aguarda aí uns 30 minutos para dar uma secadinha na tinta. E aí, você faz esse processo com o pincel deitado, você vai passando no local em que você pintou, em toda a parte do corpo que você pintou. Lembrando que o pincel não pode estar encharcado de tinta, tem que umedecer e depois se passa, tá certo? Para que você consiga uma perfeição aí na sua pintura. Totalmente liso, com bastante brilho, certo? Essa tinta ela não tem muito brilho se você não fizer isso. Ela não vai ficar com muito brilho não, mas se você fizer isso aqui, ela pega um brilho danado. Ok, pessoal, então daqui a 2 horas e meia eu já posso entregar esse sapato para o cliente. Vou passar um pouco de creme couro só para dar uma hidratadazinha, para dar um reparo nessa pintura, dar uma sensação de novo, né, com o creme couro. O creme couro ele faz com que essa tinta não grude mais em nada, ó. Ela não vai grudar, ela já está quase seca aqui, ó, mas eu passando o creme couro fica melhor. Então eu passo o creme couro depois para estabilizar a pintura e já posso entregar para o cliente. Ou seja, com 2 horas e meia você já pode usar, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostaram, claro, se inscreve aí no canal. Clica no sino para receber nossas notificações. E não esqueça, é claro, de deixar o seu like aí para ajudar o nosso trabalho. Valeu? Um abraço a todos. Tamo juntos. Tchau. Então, é possível que vocês esqueçam do que eu estou falando, porque se você não fizer do jeito que eu te falei, tirar o excesso da tinta e aí você passar com o pincel deitado, vai ter problema, tá? Você vai ficar colocando muita tinta no sapato que já foi pintado e aí o excesso de tinta vai acabar acontecendo. Então, quando você colocar o pincel na tinta, você depois tira o excesso, tira bastante o excesso da tinta, tira muito, o pincel fica meio que só úmido, tá? E aí você começa a passar de lado, como eu te indiquei, beleza?